Fica um pouquinho aí que esse papo é sério. Em 2020, o Emicida lançou um documentário chamado Amarelo. É tudo pra ontem. Essa frase é bem importante. Ela é uma frase simples, mas ela tem muita conexão com o que eu quero falar um pouco aqui. Eh, Na última eleição, essa frase ela fez muito sentido. Eu percebia que sempre que alguém criticava o Lula, normalmente alguém de esquerda mesmo, uma outra pessoa dizia: não, a gente não pode pensar nisso agora. Agora o importante é vencer a eleição e depois a gente fala disso. A questão é que quando não é a nossa barriga que está doendo, é sempre mais fácil falar deixa para depois, né? E é aí que entra essa frase, é tudo para ontem. Quando a gente tem uma pauta feminista, por exemplo, que ela exclui raça e classe social, e esse feminismo não é emancipatório para todas as mulheres, ele perde um pouco, ele precisa de um ajuste, ele deixa de fazer todo o sentido que ele poderia fazer. E a mesma coisa quando a gente aborda uma pauta social e a gente não fala dentro dela de gênero, de machismo e de misoginia. Eu estou falando disso aqui porque não é normal o que está acontecendo agora. Não é normal. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, eu não sou mulher, principalmente, mas se a nossa voz, a voz dos homens, não fizer coro com a voz das minas, então a gente não serve para muita coisa. Então a gente é um bosta, a gente não é um homem. Porque enquanto eu estou gravando isso aqui, um vídeo rápido, que vai ter, sei lá, 3, 4, 5 minutos, tem uma mulher sendo atacada lá fora, das mais variadas formas possíveis. Só que pra gente homem, isso passa batido. Isso vai continuando e a gente não coloca isso nas nossas pautas, nas nossas conversas, a gente não leva isso pro papo do churrasco. Eu sei que é pesado e tudo, mas percebe como é mais fácil ser o isento? E normalmente o que a gente faz? Bom, eu não sou esse cara. Bom, eu não faço isso, eu sou diferente. Isso não é comigo. E a gente se isenta. Enquanto a gente se isenta, uma mulher é violentada. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá mais, cara. E eu acho que a primeira coisa é olhar as nossas próprias atitudes. É olhar o que a gente está fazendo e o que a gente pode e precisa melhorar. Porque tem o que melhorar. Primeiro ponto é, se a gente está permitindo, a gente está corroborando. Começa aí. Né? Um exemplo muito clássico é em relação ao futebol feminino. Eu não sei se você sabe, mas a mulher no Brasil ela era proibida de jogar futebol até 1979. Ela não podia. E aí você vai, olha o futebol feminino e diz que ele não tem graça, ou etc., e critica aquilo sem contextualizar, sem entender que há uma discrepância de 100 anos. Os homens no futebol tiveram uma vantagem de 100 anos jogando bola antes das mulheres poderem jogar. Piadinha com mulher dirigindo, jogando baralho, furando parede, todo esse tipo de piada, quando você aceita, não estou dizendo nem que você faça, mas quando você aceita, você está sendo sexista. Esse nosso comportamento, ele corrobora para 15 mulheres por dia morrendo no Brasil. Quando o cara é um mecânico e ele engana uma mulher porque ele pressupõe que ela não entende de carro, quando eu no meu trabalho levanto a minha voz acima de uma mulher que já estava falando antes de mim, todas essas atitudes, pequenas ou grandes, elas corroboram para a cultura do machismo que a gente tem. E eu acho que nós estamos tendo nesse momento, uma prova inquestionável da existência dessa cultura. Porque quando a gente olha que a comoção por uma final de campeonato de futebol é muito maior do que a comoção por uma mina que foi arrastada por 1 quilômetro depois de ser atropelada e perdeu as pernas, tem alguma coisa errada acontecendo, cara. Aí você olha e a família da mina fala que ela adorava dançar. E a mina perdeu as pernas, cara. Por um crime, pelo que consta nas notícias, um crime cometido por ciúmes. Ciúme é posse. A compreensão do cara
é a de que ela é propriedade dele. E isso é justamente dessa raiz e fruto dessa cultura machista. Enquanto eu estou gravando isso aqui, minha noiva saiu de casa tem 15 minutos para ir para a aula de dança dela. Mas só vai doer se acontecer com ela? Então, só dói se é com alguém de perto? Porque se for isso, a gente já falhou como sociedade. Se só dói quando acontece com a gente ou com alguém próximo, a gente já falhou. E daqui a pouco a gente está virando isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente não está muito diferente disso. Mas se depender de mim, a gente não vai virar isso aqui, não. Do que eu puder fazer, do que eu puder fazer junto com os meus, o que tiver ao meu alcance. Mesmo que isso aqui não sirva de nada, é só um vídeo. Vai entrar e vai sair pelo outro ouvido. Quem assistir isso aqui, muito provavelmente a maioria, 99%, já parou de ver lá no começo, porque o assunto é chato, o assunto é pesado, é ruim, não quero ver isso, quero ver só videozinho. Mas se a gente não começar a colocar isso na pauta, meio goela abaixo, e ter que falar sobre, a gente não vai sair do lugar. Agora, continuar como tá, não dá mais. Como diz o Emicida, é tudo pra ontem. Isso também. Isso principalmente, talvez. Assim não dá mais.